pessoa e o irmão não mencionou sobre o mesmo assunto, mas que está no mesmo tema. Em Gênesis, no capítulo 3, nos fala sobre a tentação do homem e a queda dele. Mas o Senhor me chamava a atenção, até antes de ouvir essa mensagem hoje, que a mensagem de hoje ele se baseou no capítulo 3, versículo 9, que nos diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E o que o Senhor havia colocado ao meu coração há alguns dias é justamente a seguir, o 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aleluia. O que eu quero nessa noite falar acerca disso, irmãos? Eu há poucos dias estava mencionando com alguns irmãos sobre aonde eu encontro bases para colocar uma observação sobre a insegurança. Nós vivemos dias hoje que muitos estão vivendo dias de insegurança, né? Nós estamos saindo um pós-pandemia, onde muitas pessoas foram abaladas, houve-se muitas percas, é lamentável as percas que tivemos, e tudo isso nos trouxe ainda mais insegurança. Só que eu fazendo uma análise, a questão da insegurança, ela vem desde o Éden. Quando o homem peca contra Deus e desobedece a ordem que não era para comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, aí entra a situação em que o meu irmão antecedeu nessa manhã, falando sobre o assunto, que Deus procura Adão e ele está escondido, né? E logo na sequência, a situação a qual o Senhor tinha colocado ao meu coração, no versículo 10, que ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ao meu ponto de vista, a insegurança nos seres humanos começou aqui. Ah, irmão Raul, mas o que tem a ver isso? A insegurança, irmãos, não sei se todos sabem, mas ela é a raiz que liga muitos outros problemas, tipo ansiedade, depressões, tudo pelo fato da insegurança. Só que eu já cheguei a mencionar aqui uma certa vez que há uma insegurança natural do ser humano, devido ao pecado no mundo. A partir do homem pecou, ele se tornou inseguro. Quando Deus pergunta: cadê você, Adão? Aonde ele está? Escondido atrás da árvore. Mas ele não sabia que Deus é onisciente? Ele não sabia que Deus conhecia tudo aquele território ali? Por que ele veio a se esconder atrás da árvore? Ele não sabia mais agora qual seria a ação de Deus para a sua vida, visto que Deus já tinha dado uma sentença: se comer, certamente morrerás. Agora ele estava inseguro. E na sequência desse texto, né, a Bíblia vai falar que Deus dá ali sentenças, tanto para o homem, quanto para a mulher, até mesmo para a serpente, né? E dentre essas questões que Deus agora coloca novas diretrizes para o homem, uma delas era sair do Éden. E ali ele teria que trabalhar para o seu sustento e fazer tantas outras coisas para sobreviver. Mas outrora ele tinha tudo à sua disposição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mediante isso, irmãos, a gente vai decorrer a Bíblia Sagrada e vai ver muitos outros casos. Adão foi o primeiro, mas nós temos muitos outros casos de insegurança, né? Nós vemos, por exemplo, a situação de Abraão. Abraão teve um chamado da parte de Deus. Deus falou com ele para ele sair da sua terra para uma terra que ele mostraria. Só que no decorrer dessas viagens, ele precisa ir até o Egito. Ao ele chegar no Egito, pela sua insegurança, o que ele faz logo que chega? Mente para o rei daquela localidade, para que não seja morto, porque a sua mulher era muito bela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vindo mais adiante, nós vemos muitos outros, né?
Nós vemos Isaías falando que ia perecer porque estava inseguro vendo o Senhor. Nós vemos Jeremias dizendo que era uma criança, que como ele iria falar se ele era uma criança, como as pessoas iam ouvir ele, tudo devido à insegurança. E aí vai chegando a certo ponto que Jesus vem à terra, anda sobre nós, e ali faz discípulos. E aí o Senhor me leva a uma outra passagem bíblica, no livro de Mateus. Eu serei bem breve, irmãos, das minhas falas, porque o que Deus colocou no meu coração acerca desse tema é algo simples. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6 de Mateus, vem nos falando sobre, a partir do versículo 19, vem falando sobre o tesouro nos céus, né? Vem falando a ansiosidade, a solicitude pela vida, né? E diante disso o Senhor ele vem falando, né? Sobre o homem não se preocupar, né? Com o que vai vestir, com o que vai comer. Só que nós, seres humanos, por causa daquela insegurança, nos tornamos também inseguros. E a palavra hoje, depressão, é nova. Eu lembro que eu, na adolescência, eu sofri depressão. Só que não era tida como depressão naquela época. Naquela época era frescura. É frescura, é falta de estudar, é falta de trabalhar. Esses eram os temas que eu escutava. Deixa de frescura, isso não é coisa de homem. Hoje nós vemos o tema depressão de forma mais abrangente, mais clara, muita gente falando, tal pessoa está assim, tal pessoa também sofreu disso. E tudo advém da insegurança. Tanto a ansiedade, tanto a depressão e entre outros males emocionais. E aí é onde entra a questão que eu tinha mencionado há pouco tempo atrás, sobre a insegurança natural. Por exemplo, a mulher está gestante e gera-se uma insegurança de como vai ser essa gestação, como que vai ser quando a criança nascer, se ela tem condições financeiras, se não tem, se essa criança vai vir sadia ou não. Isso são inseguranças naturais do ser humano. Só que tem a insegurança que é prejudicial. E aí traz mal de tal forma que aí é onde a pessoa não pode se deparar com uma situação que fica ansiosa, não pode se deparar com mais uma pressão que ele já não quer mais viver, já não vê mais sentido para viver. E essa traz mal. E aí o que o Senhor tem colocado no meu coração diante disso? Essa insegurança natural, ela é bom que aconteça para que nós possamos nos voltarmos a Deus, buscarmos ao Senhor. A leitura oficial que eu fiz aqui fala que é para a gente lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ora, se o Senhor já deixou isso como proposta, para que nós lancêssemos a Ele nossa ansiedade, era fato que Ele já estava vendo na humanidade essa necessidade de um refúgio, alguém que pudesse se lembrar de Deus e se voltar a Ele e falar: Senhor, está aqui minhas preocupações, está aqui todas as minhas ansiedades, todas as minhas inseguranças, deposito diante de Ti, me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem algumas situações, irmãos, e eu quero ser bem claro, descobri há pouco tempo sobre isso. Tem a insegurança que ela é causada por traumas emocionais. Traumas emocionais. De que forma isso, irmão Raul? Como eu mencionei, eu na minha adolescência fui depressivo. De algumas vezes pensar em tirar minha própria vida, outras vezes tirar a vida da pessoa que eu achava que estava me prejudicando. Mas louvado seja Deus que Ele não permitiu que eu fizesse isso. Porque hoje eu não estaria aqui para glorificar o nome do Senhor. Mas o que acontece, irmãos, com os traumas emocionais? Eu, na minha cabeça, acreditava, algo tão simples, mas eu acreditava que a minha mãe amava mais ao meu irmão do que a mim. E isso foi desencadeando as minhas inseguranças emocionais, as minhas inseguranças afetivas com a minha mãe.
E com isso eu queria achar um culpado. E aí outro agravante que eu tinha na época, eu não tinha coragem de expressar o que eu estava sentindo. E isso ia me matando aos poucos. E aí o que o Senhor tem colocado em meu coração há alguns dias e colocou diante de mim uma ferramenta para que eu conseguisse perceber isso dentro de mim, é que tem muitos traumas emocionais que muitas vezes a pessoa quer resolver. Estou com depressão. Voltar ao tema depressão, que é uma fala muito atual hoje. O que é a depressão? Os irmãos sabem o que significa depressão? Depressão, irmãos, nada mais é do que o excesso de pressão. Imagine-se cada um de vocês agora carregando um peso suportável. Vamos dizer 20 quilos. Estou andando com 20 quilos. E está suportável. Estou andando bem, estou caminhando normal. Só que acontece um outro fato que me aumenta ali cerca de mais 20 quilos. Já são 40 quilos. Para uma pessoa da minha estatura, de repente, 40 quilos ainda está tranquilo. Mas para um adolescente, uma criança, um jovem ou uma mulher, de repente, já é um peso grande. Vamos imaginar ainda mais, irmãos. Esse peso se aumente, mais 20 quilos, já vão para 60, ou quem sabe 80 quilos de peso. Vai chegar um momento que o nosso corpo físico não vai suportar esse peso. E nós vamos fazer o quê? Se ajoelhar por não aguentar o peso. Dizendo o quê? Não suporto essa carga. Com o nosso emocional, muitas das vezes acontece da mesma maneira. Que sentido? Na minha infância, tive alguns traumas, eu, irmão Raul. E eu não sabia que tinha me atrapalhado tanto no decorrer da minha história. E falo de mim, Raul, porque eu tenho respaldo da minha história. Por exemplo, os irmãos sabem por que eu tinha medo de sangue? E de repente é o caso de alguns aqui. Porque quando eu tinha cerca de 4, 5 anos, eu cortei o meu pé e a frase que eu escutei foi: vai morrer se não estancar esse sangue agora. E a criança tende a generalizar a situação e vou morrer. Então, toda vez que eu ver o meu sangue, eu corro risco de morte. E eu desencadeei isso por muito tempo na minha vida, medo de sangue. Até que Jesus me libertou desse medo. E tudo isso que eu estou dizendo é, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está aqui de braços abertos e Ele foi o meu terapeuta, Ele foi o meu ajudador, Ele foi aquele que arrancou da minha vida muitos traumas emocionais que me impediam de servir ao Senhor de forma melhor. Irmão Raul, mas nós crentes temos situações semelhantes a essa sua que impede? Tem. Muitos que aqui estão, irmãos, muitos dos que aqui estão, têm vivido dias turbulentos por causa do seu emocional. Só que a Bíblia nos aconselha, e eu já li, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse seria o caminho mais viável. Mas por que muitos de nós não procuramos esse caminho? Porque é um caminho que muitas das vezes não é no meu tempo. Eu descobri que tem um problema, vou orar a Deus, resolve em uma hora, pastor. Tem algumas coisas que a gente temos como dificuldades nossas, que elas não se resolvem facilmente. Tem situações que ela está ligada com um sentimento de simplesmente eu não ter perdoado o meu irmão. Sabe o que quando eu vim para a presença do Senhor, o Senhor arrancou de primeiro? Foi a mágoa que eu tinha do meu irmão mais velho. Porque aquilo me impedia de servir ao Senhor. E muitas das vezes nós estamos tão arraigados de tantos sentimentos negativos, de tantas mágoas. É uma frustração no relacionamento, é uma frustração com os meus pais, é uma frustração na escola. São diversos motivos que nos deixam frustrados. E muitas vezes humilhados, inseguros,
de repente até confiar. Eu cheguei a mencionar há poucos dias, pastor, lá na casa do senhor, que eu tenho uma certa dificuldade, não foi? De visitar os meus pastores. Eu vou abrir o porquê, pastor. Posso abrir? Eu vou abrir essa informação para a igreja. Por que eu tenho dificuldade? Porque no começo da minha fé, eu vivenciei algumas coisas com autoridade. E as autoridades da época me deixou sentir que eu não estava totalmente seguro em me abrir. Eu não estava totalmente seguro. Esse foi o sentimento, devido aos meus outros traumas. Eu não me sentia seguro para pegar e falar assim, pastor fulano de tal, me ajuda nessa situação. E eu não sabia o que viria de lá. Então eu pegava e falava o quê? Não vou. Porque se eu for, muitas vezes ele vai descobrir o que eu tenho. E aí, de repente, a resposta, a insegurança de Adão, sabendo que Deus ia vir ao encontro deles naquela tarde, era a minha insegurança. Se eu chegar a essa autoridade, qual vai ser a reação dela para mim? Será que o que eu tenho para falar para ela, ele vai vir com uma mensagem de paz para o meu coração? Ou mais uma vara? Ou mais um cajado? E isso, irmãos, eu digo que tem impedido o irmão Raul hoje, sou sincero em dizer isso para o senhor, tem impedido o irmão Raul hoje de receber algumas bênçãos. Por quê? Só pelo fato dele não buscar, de repente, o seu líder, o seu pastor, o seu líder de jovem, para um diálogo aberto, tirar uma dúvida. Né? Há poucos dias eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu não confio nem na minha mãe. Aí eu falei, por quê? Porque um dia ela mentiu para mim. E a partir daí eu não confio mais em ninguém. Ora, meu raciocínio hoje, irmãos, nossa mãe, nosso pai, é o princípio, ainda que a gente nem conheça Deus, era o meu caso na infância, o nosso primeiro contato com segurança ou insegurança é os nossos pais. É os nossos pais. Eles que nos demonstram se eu posso ter segurança estando perto deles ou não. Só que isso é um princípio de Deus também. Opa, obedeça a minha palavra e esteja seguro. Não é assim? Não é assim que o salmista falou? A minha alma está segura em ti. É em ti que eu confio. Quando a gente chega a essa compreensão de que nós estamos seguros em Cristo, muitas coisas que nos abalavam outrora, deixa de nos abalar. Ai, irmão Raul, mas por que muitas vezes eu estou tão bem, estou tão seguro, estou buscando a Deus, estou servindo ao Senhor com alegria, e aí de repente acontece alguma coisa e eu caio lá embaixo de novo? Simplesmente você nunca conseguiu resolver a sua insegurança de forma completa. Por quê? Porque nós somos pecadores. E à medida que eu faço alguma coisa que de repente me deixa um pouquinho de dúvida, poxa, o que Deus está achando disso? O que eu fiz aqui? Será que está 100% compatível com o que Deus quer de mim? Aí gera essa insegurança novamente. E aí muitas vezes a gente está aqui, tem vezes que a gente está ali. Exemplo disso, discípulos de Jesus, o próprio Pedro. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, capítulo 12. 12? Deixa eu confirmar se é 12. Não, 14. Capítulo 14 de Mateus nos diz que Jesus fez a sua primeira multiplicação de peixes. Primeira multiplicação de peixes. Olha o tamanho do milagre. Jesus multiplica peixes. Logo depois, Jesus fala, olha, discípulos, tem muita gente aqui, vai ao mar que eu vou depois. Só que Jesus já era noite, Jesus demora um pouquinho a chegar até eles, e começa um vendaval, um temporal ali, vento forte, e os discípulos começam a temer. Só que nessa dele começar a temer, vem Jesus andando sobre as águas.
Ora, Jesus tinha acabado de realizar um milagre de multiplicação de peixes. Agora ele vem andando sobre as águas, os discípulos se assustam com aquela cena, e Jesus fala assim: não temas, sou eu. Aí Pedro, ora é tido como o mais afoito, ora é tido como o mais para frente. Ele se pronuncia e fala: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até ti. Aí Jesus fala assim: vem, pode vir. Aí Pedro, com coragem, seguro, opa, é o Senhor que está falando comigo. Vou até ele. E começa a andar sobre as águas. Quando ele começa a andar sobre as águas, que vê aonde ele está, a insegurança bate nele. Aí ele começa a acontecer com ele, se afundar. E aí ele pega e fala o quê? Socorre-me, Senhor. Socorre-me. Só que no decorrer desse mesma passagem aqui, Jesus chama a atenção deles. Homem de pequena fé. Jesus tinha feito milagres. Eles estavam andando com Jesus. Jesus tinha feito tantas outras coisas acontecer perto deles. Por que gerou em Pedro insegurança ainda? Por causa das nossas falhas, das nossas limitações. Então, o que o Senhor tem colocado no meu coração hoje, irmãos, tem situações que, claro, nós vamos ter que procurar um médico, procurar um especialista para nos ajudar a compreender algumas coisas que nos sobrevêm. Isso é fato. E o Senhor Jesus deixou essas pessoas justamente para ajudar a humanidade a compreender algumas coisas que a gente não compreende. Mas que nós tenhamos em mente que todo e qualquer problema, ele pode ser assanado, resolvido com Cristo em nossas vidas. Todo e qualquer trauma, toda e qualquer limitação. Ah, irmãos, o senhor está querendo dizer que se eu tenho, por exemplo, uma enfermidade, Jesus vai me curar? Não foi isso que eu falei. Mas Ele vai te dar soluções para você saber administrar tudo isso. E continuar glorificando a Ele. Coloque-se diante do Senhor, entregue toda a sua ansiedade, toda a sua angústia. Não se preocupe com o dia de amanhã, mas entregue tão somente tudo nas mãos do Senhor. Deixa que Ele cuide. Deixa que Ele te guarde. Deixa que Ele cuide do seu viver, da sua família. Um exemplo bem caro que a gente muitas vezes faz é: Senhor, eu apresento a pessoa nas tuas mãos, mas no outro dia, quando Deus começa a trabalhar na vida dele, Senhor, tem misericórdia dele. Entrega, irmãos. Entregas na mão do Senhor toda a sua insegurança. Entrega diante do Senhor. Eu digo mais: se Adão, naquele dia que ele pecou, mesmo com a sentença de morte, ele se posicionasse de forma diferente, de repente toda a história tinha sido mudada. Assim como foi mudada a nossa história, dos que estamos aqui. Nós estávamos sem Cristo. Hoje eu acredito que todos que estão aqui têm Cristo em sua vida. Porque Deus é amor. E Ele enviou o Seu Filho para nos perdoar. Com qual objetivo? Que nós estivéssemos seguros nele. Que nós entendêssemos que a nossa dependência tem que ser nele. Devemos nos refugiar nele. E à medida que nós nos colocamos para Ele, está aqui, Senhor, a minha angústia, está aqui o meu problema. Senhor, cuida dele para mim, eu não consigo resolver. Cuida, me dá recursos para mim resolver isso aqui. O Senhor estará realizando uma grande obra. Amém, irmãos? Não segure para si a sua insegurança. E digo mais ainda, tem pessoas que buscam todos os outros recursos fora, mas a Cristo é em última instância. Que nós possamos fazer o contrário. Primeira instância, Jesus. Depois, outros recursos. Amém? Deus continue abençoando a igreja. Fique com essa palavra. A insegurança natural por causa do pecado e a insegurança por traumas emocionais. Os dois têm solução em Cristo. Amém?